O caderninho de pesquisador social. Bom, gente, podendo aqui? Quer o tempo ou não precisa? Não, tá só. Bom, muito boa tarde. Eu sou o Pedro. Estou pleiteando para o cargo de gerência de projetos como primeira opção e gerência comercial como segunda opção. Só um breve adendo, para quem não sabe, eu sou aluno do curso de Ciências Sociais. Esse aqui é o mascote do nosso curso. E esse painel é uma homenagem ao curso, já que é um curso pouco visto. Eu acho que eu sou apaixonado pelo curso, assim, é muito interessante mesmo. Então eu tentei unir um pouco do que eu vejo na minha área de formação, que eu não tenho tanto contato aqui na Júnior, mas traçando um panorama para agregar para vocês um pouco de uma área que eu gosto muito. E também, além disso, eu escolhi um gênero textual diferente para trazer o painel, então escrevi um ensaio filosófico. Eu trouxe aqui a minha colinha, porque como é um discurso mesmo, eu vou precisar ler, então peço licença para vocês. Bom, então, sem mais delongas, esse é o título do texto, Branco Poder. Primeiramente, eu apresento esse painel como um convite a um olhar filosófico, científico e psicanalítico sobre a sabedoria. Esse sou eu, então, como se popularizou, eu sou conhecido por ser um cara muito tranquilo. E eu encaro essa brincadeira como um grande elogio, já que a serenidade é uma das características que eu mais admiro nas pessoas ao meu redor. E, sendo assim, eu gostaria de explorar um pouco de uma das características que mais contribui para esse senso de tranquilidade, que é a gentileza. Que é o tema principal do canal. Bom, para começo de conversa, eu apresento dois conceitos muito importantes para essa tarde: o ego e a consciência, cunhados por Eckhart Tolle no seu livro O Poder do Agora, que apesar de ser um livro de autoajuda, tem uma mensagem muito transformadora. Então, vamos enxergar esses textos como as duas entidades que habitam o nosso imaginário. O ego como uma engrenagem geradora de pensamentos e a consciência como um observador que só observa tudo e compreende em silêncio profundo e completo. Então, para exemplificar, eu peço que vocês remontem aos dias de ensino médio de vocês e tentem acessar a sensação de estarem trancados em uma sala com mais de 30 adolescentes no ápice de sua puberdade, iluminados por uma luz branca e fria, ouvindo a professora de biologia explicar os fascinantes processos mitocondriais, como a respiração celular ou a produção de energia para a célula. Se, assim como eu, vocês também não se iludiram com a possibilidade de serem aprovados em um vestibular de medicina, nesse momento estavam passando incessantes pensamentos por minuto na sua cabeça e nenhum deles estava ligado aos processos mitocondriais. Esse é seu ego. Agora, eu peço que vocês respirem fundo e em silêncio por alguns segundos tentem prever qual que vai ser o próximo pensamento de vocês. Bom, esse silêncio é a sua consciência. E esse exercício foi só para exemplificar um pouco um conceito que é bem mais profundo que isso. Afinal, seus pensamentos te servem ou quem os serve é você? Se é tão difícil silenciar a nossa mente por alguns segundos, estamos nós pensando ou os pensamentos pensando por si só? Diversas vezes a gente se apega a ideias com as quais a gente realmente se identifica, mas ainda assim elas provêm da mesma engrenagem geradora de trivialidades incessantemente por segundo, que recorrem a nós todos os dias. Quanto mais tentamos descobrir quem sou eu, mais notável se torna que não existe um eu a se identificar. O protagonista da nota que a gente cria para as nossas histórias constrói para si o seu próprio mundo.
Mas para continuar essa conversa, a gente teria que tomar uma cerveja gelada do Belisco. Bom, então nos atendemos ao tema principal desse painel, e o que realmente importa para hoje: a sabedoria da gentileza. Portanto, isso não é algo que se aprende em manual de boas práticas. A sabedoria da gentileza nasce do entendimento de que todos nós estamos travando batalhas invisíveis entre o ego, que só quer competir, se provar e vencer, e a consciência, que só observa tudo em profundo silêncio. E é aqui que a psicanálise entra como uma aliada poderosa. O nosso papai, Sigmund Freud, propôs que as nossas atitudes, todas elas, inclusive as mais pequenas, são atravessadas por uma série de experiências mal resolvidas, desejos reprimidos e até... são atravessadas por experiências mal resolvidas, desejos reprimidos e inseguranças não verbalizadas. Ou seja, nem sempre o que o outro nos mostra é aquilo que realmente está se passando. Muitas vezes, a agressividade, a indiferença ou a grosseria de alguém dizem mais sobre as dores dessa pessoa do que sobre o que ela realmente é. E é aí que a gentileza entra como um ato revolucionário. Ela é a escolha consciente de não reagir automaticamente, de não devolver no mesmo tom e de não permitir que o nosso ego, sedento por reconhecimento, vença o jogo. Gentileza é, de certo modo, um desacato ao inconsciente coletivo que insiste em nos fazer crer que a gente deve sempre competir e sempre se proteger. E essa escolha impacta diretamente nas nossas relações, sejam as afetivas ou as profissionais. Gentileza no mercado de trabalho, por exemplo, não é só uma virtude bonita, mas é uma ferramenta de gestão emocional. Então, pessoas gentis contribuem para ambientes mais seguros e mais colaborativos. Gentileza gera segurança psicológica, gera cultura, gera pertencimento e tudo isso gera resultado. E além disso, pessoas gentis costumam ser lembradas por suas virtudes, o que é profissionalmente muito interessante, já que você vai ser melhor considerado para bons projetos e oportunidades de emprego interessantes. E a neurociência também tem algo a dizer aqui. Estudos apontam que atos de gentileza, tanto recebidos quanto os praticados, aumentam a produção de dopamina, serotonina e ocitocina. Então, a gentileza literalmente nos faz bem. Ela ajuda a reduzir o estresse, combater a ansiedade e até melhora a imunidade. Então, nesse sentido, a gentileza também é autocuidado. Em um tempo tão acelerado, pautado pelo individualismo e pela competição exacerbada, hoje, caros amigos, eu lhes faço um convite. Desaceleremos. Nós, jovens, em um futuro não tão distante, estaremos responsáveis pelas dinâmicas mercadológicas às quais a gente vai estar inserido. Então, nesse sentido, quando sentir vontade de reagir automaticamente, pare por um instante e esteja consciente. Com certeza, a gentileza vai ser a resposta mais sensata. Desacelere, seja gentil. Obrigado.